Mesmo. Olá, hoje a gente está com o edital fresquinho da UNESC-S, o Centro Universitário do Espírito Santo, para o processo seletivo de residência médica com entrada em 2026. Uhum. E a ideia aqui é, bom, destrinchar esse documento, ver os detalhes mais importantes, né? Para quem está de olho nessas vagas ou só tem curiosidade mesmo. Ok, vamos lá. Com certeza. Olha, a saída de um edital desses é sempre um momento chave para quem sonha com a residência. É ele que define as regras do jogo, né? Exato. E o fascinante é ver como cada detalhezinho ali, tipo as vagas, o peso da prova, como isso pode mudar totalmente a estratégia de preparação de alguém. Entender isso logo é fundamental. Certo. Então, começando pelo geral. UNESC-S na área, edital para 2026. Qual que é a estrutura principal e quantas vagas eles estão falando, assim, nessa primeira divulgação? Então, o edital saiu anunciando 46 vagas iniciais. É residência médica, né? Então a gente já espera que seja bem concorrido. Sempre, né? Pois é. E a estrutura da seleção aqui é bem interessante. São duas fases, mas com pesos muito, muito diferentes. A primeira fase é a prova objetiva, múltipla escolha. E aí que está o ponto crucial. Essa prova tem peso 9. Peso 9. Nossa, isso joga quase todo o foco na prova teórica, então. Exatamente. Tipo, é quase toda a nota ali. E a segunda fase, como fica? O que sobrou para ela? A segunda fase é a análise e também, olha só, a arguição do currículo vitae. Arguição significa que pode rolar uma conversa, uma defesa sobre o seu currículo, sabe? Entendi. Uma entrevista sobre o CV, talvez. Isso. Só que essa fase toda tem peso 1. Então, assim, claro que um currículo bom ajuda sempre, mas não dá para negar. O que vai decidir mesmo a classificação nesse processo da Unesp é o desempenho na prova objetiva. Entendi. Essa divisão 9 para 1 é bem clara, né? Sugere que a Unesp valoriza muito o conhecimento teórico ali na hora da prova, talvez mais do que outras instituições que dividem mais o peso com o currículo logo de cara. Com certeza. Isso muda tudo na hora de planejar o estudo. Imagino. Direciona totalmente o esforço, né? Sim, indica que, sei lá, 80%, talvez 90% do tempo e da energia tem que ir para dominar o conteúdo da prova e treinar muita questão. O currículo, bom, é importante, claro, mas o impacto dele na nota final com esse peso é bem menor. Foco total na prova, então. Beleza. Agora, vamos para a parte que deixa todo mundo ansioso. O cronograma. As datas. Aqui é onde fica bem interessante. Quais são os prazos-chave que não dá para perder? Anota aí, pessoal, com atenção. O período para fazer a inscrição e também para enviar os documentos que eles pedem começa em 18 de agosto e vai até 2 de outubro de 2025. Ah, mais de um mês, então. Dá um respiro. Dá, mas olha, não dá para bobear e deixar para a última hora, não. Principalmente por causa de um detalhe na taxa. Ah, taxa de inscrição. Eu vi isso. Tem uma coisa diferente, um escalonamento, né? Não é sempre assim. Não mesmo. A Unesc fez uma escolha que, na prática, incentiva muito a inscrição antecipada. Funciona assim. Quem se inscreve logo no comecinho, até 1º de setembro de 2025, paga R$ 350. Ok. Aí, se deixar para se inscrever entre 2 e 15 de setembro, o valor já sobe para R$ 400. E para quem deixar para o finalzinho mesmo, 16 de setembro, até o último dia, 2 de outubro, aí a taxa vai para R$ 450. Olha só. Interessante essa estratégia. Ajuda quem se organiza cedo, mas... Bom, complica um pouco para quem descobre mais tarde ou tem dificuldade ali no começo, né? Pois é. Deve ser para organizar melhor o fluxo para eles, imagino. Facilita o planejamento lá dentro. Mas para o candidato, o recado é: corre para se inscrever logo e economizar uma grana. Faz sentido. E além da inscrição, que outras datas são cruciais? A prova, por exemplo. Sim, a prova objetiva está marcada para 12 de outubro de 2025. E o gabarito? Demora muito para sair, a gente fica naquela agonia? Não, olha, é um ponto positivo. A divulgação do gabarito preliminar está prevista para o mesmo dia da prova, 12 de outubro. Ah, que bom. Pelo menos dá para ter uma ideia rápida. Exato. Já o resultado final mesmo, depois de tudo, está previsto para sair até 26 de outubro de 2025. É um prazo até que rápido entre prova e resultado final.
Mas você falou antes sobre ficar de olho no site oficial. Por quê? Ah, sim. Isso é importantíssimo, não dá para esquecer. O próprio edital fala isso várias vezes. Edital, sabe, é um documento meio vivo. Ele pode sofrer e muitas vezes sofre o que a gente chama de retificação. Que são o que exatamente? Correções, mudanças. Isso, alterações, correções. Pode mudar datas, horários, local de prova, podem ajustar algum critério que não ficou claro, ou até, e isso é crucial, mudar o número de vagas que foi divulgado no começo para alguma especialidade. Nossa, imagina descobrir que o local da prova mudou em cima da hora porque não olhou o site. Seria terrível. Por isso, assim, a responsabilidade de ficar monitorando a página oficial do processo seletivo é toda de quem está concorrendo. Não dá para baixar o edital em agosto e achar que está tudo certo. Tem que checar sempre, é um risco muito grande não fazer isso. Entendido. É parte do processo, então, essa vigilância. Recado dado. Agora, falando naquelas 46 vagas que saíram nesse edital de 1º de agosto, como é que elas estão divididas entre as especialidades? Olha, a distribuição inicial, lembrando que isso pode mudar, tá? Mas a princípio ficou assim. Anestesiologia, 4 vagas. Cirurgia geral, 4 também. Clínica médica, mais 4. A ginecologia e obstetrícia tem 6 vagas. Medicina de família e comunidade, olha só, 10 vagas. 10, uau! Medicina intensiva tem 2. Pediatria, outras 10 vagas. Mais 10. Empatou com a MFC. Pois é. Aí tem cirurgia vascular com 2, cirurgia oncológica com 1, cardiologia com 2 e angiorradiologia e cirurgia endovascular com 1 vaga. Realmente chama muito atenção esse número para medicina de família e comunidade e para pediatria. 10 vagas em cada uma é bastante coisa comparado com as outras, né? Muito. É o maior volume disparado nessas duas áreas. E se a gente tenta conectar isso com um cenário maior, isso pode dizer algumas coisas, né? Tipo o quê? Bom, pode ser uma estratégia da própria Unesc de fortalecer a formação nessas áreas, que são a base do sistema de saúde, né? Ou, quem sabe, tá ligado a alguma política pública ou necessidade específica de saúde lá do Espírito Santo. Pode indicar que estão precisando mais desses profissionais por lá. Interessante. Então, para quem está pensando nessas áreas, além de ter mais vaga, pode ser um sinal de que o campo de trabalho está mais aquecido ou recebendo mais atenção por lá. E isso, no futuro, pode significar mais oportunidades, talvez. Faz sentido. Mas, de novo, né? Esses são os números iniciais. Tem que acompanhar o site para ver se isso se confirma até o fim. Com certeza. E bom, com essa prova valendo 90% da nota, nossa preparação tem que ser muito, muito focada. Imagina a pressão. Nem me fale. É muita pressão mesmo. Exige não só saber o conteúdo, mas ter controle emocional, estratégia para fazer a prova. O sucesso aí geralmente vem de uma preparação bem intensa, que cubra tudo, mas que também treine muito o estilo de questão da Unesc. Olhar as provas antigas deles é, assim, essencial. E conseguiu esse material, né? Provas antigas, questões comentadas, simulados. Organizar tudo isso já é um desafio por si só na hora de estudar. Sim, ter acesso a bons recursos faz uma diferença enorme. Organizar o estudo, revisar do jeito certo, simular prova. Precisa das ferramentas certas para isso. Falando nisso então, se a pessoa que está ouvindo a gente é estudante e quer se preparar para valer com material focado, pode entrar agora em medicob.com.br, baixar o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de tudo quanto é instituição, questões comentadas, tem resumo prático, aula completa, flashcard para revisar onde quiser. Ter um apoio desses parece que faz toda a diferença nesse cenário tão competitivo, né? Ah, concordo plenamente. Ferramentas assim ajudam a usar melhor o tempo, que é sempre curto, né? E direcionam o esforço para o que realmente vai cair, para o que importa mais. Um banco de questões bom, que dê para filtrar por banca, por assunto, resumos para revisar rápido, aulas para tirar dúvida. Isso tudo é um diferencial muito grande. Ter material de qualidade hoje não é luxo, é necessidade para passar num processo concorrido como esse da Unesc. Perfeito. Agora, só para a gente situar melhor a Unesc-ES, qual é a história dessa instituição lá no Espírito Santo?
Só para ter uma ideia. Olha, a UNESC-S já tem uma trajetória longa no estado. Começou lá atrás, em 1966, como Fundação Gildazo Amado, que criou a Faculdade de Direito de Colatina. Ela começou com direito. Isso. Aí foi crescendo, adicionando cursos e em 1997 virou União de Escolas de Ensino Superior Capixaba. E depois se tornou o Centro Universitário do Espírito Santo, que é hoje. Tem campus em Colatina e também em Serra. Então, uma história de crescimento, de se consolidar lá no estado. Exatamente. Mostra que é uma instituição que vem evoluindo no cenário educacional capixaba e oferecer residência médica é um passo importante nessa consolidação, né? Entrando forte também na área da saúde. Verdade. Voltando para o edital, a gente já bateu bastante na tecla de checar as atualizações. Mas assim, na prática, que tipo de mudança que costuma aparecer numa retificação e que pode pegar o candidato mais distraído de surpresa? Tem vários tipos. Podem ajustar o cronograma, tipo mudar a data exata de alguma coisa. Podem mudar algum detalhe sobre os documentos que tem que entregar. Às vezes uma pequena mudança no conteúdo que vai cair na prova. Já vi caso de mudarem o local ou o horário da prova, que aí é crítico, né? Nossa, imagina. E como a gente falou, o número final de vagas por especialidade pode mudar em relação ao que saiu no começo. Às vezes por questões internas deles, administrativas, capacidade de formação que só se define depois. Entendi. Isso levanta uma questão importante sobre essa postura que o candidato tem que ter, né? Não é só se inscrever e estudar. Tem que ser mais ativo no acompanhamento. Exatamente. A inscrição é só o começo. Acompanhar o processo todo é uma responsabilidade que continua. A instituição faz a parte dela publicando tudo nos canais oficiais que estão lá no edital. Cabe a cada um criar o hábito de entrar nesses canais, dar uma olhada regular, sei lá, uma vez por semana ou mais ainda quando está perto das datas importantes. Faz parte do trabalho de ser candidato num processo sério. Não dá para contar com a sorte ou achar que a primeira informação não vai mudar. Claríssimo. Ficar de olho é parte da estratégia, então. Bom, então, o que tudo isso significa? Para a gente fechar a nossa análise aqui do edital da UNESC-AS para 2026. São 46 vagas iniciais, com destaque grande para medicina de família e comunidade e pediatria. A seleção tem essa estrutura bem particular, com peso 9 na prova objetiva e peso 1 no currículo, o que exige foco total na preparação teórica. O cronograma está aí, de agosto a outubro de 2025, com aquela taxa escalonada, e a prova no dia 12/10. E a regra de ouro: ficar ligado no site oficial para não perder nenhuma atualização. É um processo cheio de detalhe que exige atenção do começo ao fim. Exato. É um desafio, né? Exige conhecimento, claro, mas também muita organização, disciplina e essa atenção constante às regras. E é sempre bom lembrar, escolher a residência é um passo que define muita coisa na carreira. Entender bem o processo seletivo, como a instituição funciona, o que essas vagas talvez sinalizem, tudo isso ajuda a tomar uma decisão mais consciente para o futuro. Ótimo resumo. E para a gente deixar uma pulga atrás da orelha de quem ouviu a gente até aqui, uma reflexão final. Bom, pensando nessa distribuição de vagas da UNESC, né? Especialmente essa força em medicina de família e comunidade, em pediatria. E olhando para o cenário maior da saúde no Espírito Santo, no Brasil, fica a pergunta, né? O que será que essa configuração específica de vagas está dizendo para a gente? Será que são as prioridades de formação médica lá? As necessidades de saúde que eles percebem como mais urgentes na região? É reflexo de política local, necessidade da população ou uma aposta da própria UNESC? E, talvez o mais importante, como quem está buscando a residência pode usar essa informação, essas tendências que a gente vê nos editais, para alinhar os próprios planos de carreira, para fazer escolhas que não sejam só possíveis, mas que sejam estratégicas para o futuro. É algo para se pensar bem ao planejar os próximos passos. Olá, hoje a gente está com o edital fresquinho da UNESC-S, o Centro Universitário do Espírito Santo, para o processo seletivo de residência médica com entrada em 2026. Uhum.
E a ideia aqui é, bom, destrinchar esse documento, ver os detalhes mais importantes, né? Para quem está de olho nessas vagas ou só tem curiosidade mesmo. Ok, vamos lá. Com certeza. Olha, a saída de um edital desses é sempre um momento chave para quem sonha com a residência. É ele que define as regras do jogo, né? Exato. E o fascinante é ver como cada detalhezinho ali, tipo as vagas, o peso da prova, como isso pode mudar totalmente a estratégia de preparação de alguém. Entender isso logo é fundamental. Certo. Então, começando pelo geral,